Professor Rogério Grangeiro. Doutor Antônio Balbino. Vamos falar para os nossos seguidores aqui um pouco sobre a isenção do imposto de renda? Vamos. A isenção do imposto de renda, quem tem o direito à isenção do imposto de renda? Sim, Vamos lá. é um direito que muita gente tem, mas que não sabe, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma cegueira monocular, ela tem o direito à isenção do imposto de renda. Não precisa ter a cegueira nos dois olhos. Não, pode ser uma só, em um dos olhos só, isso é um exemplo, né? E ela já vai ter a isenção do imposto de renda, porque todas as doenças que garantem o direito à isenção do imposto de renda estão elencadas em lei. E eles são taxativos, mas existe a possibilidade, desde que a doença seja grave e impossibilite o trabalhador, de que ele seja isento do imposto de renda de acordo com o que o juiz definir, né? Aí vai ser o judiciário que vai definir se ele tem ou não o direito a essa isenção de imposto de renda. Estou correto, doutor, professor? Corretíssimo. Existe já as doenças especificadas em lei, que você é o servidor, o trabalhador, aquele que labora em área insalubre, ele passando para o status de inativo, ele passa então a ser contemplado pela isenção do imposto de renda, que é um benefício que o governo dá para aquele que sofre por alguma doença dessas que nós já falamos aqui, especificadas em lei. Sim, e não é só o trabalhador insalubre, né? São todos os trabalhadores. Se tem essa doença, por exemplo, câncer ou uma outra doença dessas que estão elencadas, ele já tem o seu direito garantido. Ele deve fazer um pedido administrativamente, se não for concedido, aí ele vai ter que entrar judicialmente. Mas se a pessoa tem uma doença que ela é grave e ela impossibilita ela de algumas está acamado e está muito mal, ele entra na justiça, a doença não está especificada, ele vai entrar na justiça solicitando a isenção do imposto de renda. Que esse dinheiro a gente entende que obviamente é para melhorar a qualidade de vida da pessoa, porque tem gente que desconta muito dinheiro de imposto de renda da sua pensão, da sua aposentadoria, então por isso ele tem esse direito à isenção do imposto de renda. Essa isenção do imposto de renda, ela alcança não só estando em vida ainda o servidor inativo, como também os seus pensionistas. Essa isenção de imposto de renda, então ela se estende aos pensionistas, não é mesmo? Sim, mas tudo isso depende muito do início do processo administrativo, de como é que ele vai fazer essa solicitação lá, com todos os laudos médicos, com a comprovação de que ele tem essa doença. A partir daí, o próprio órgão ou a empresa onde a pessoa trabalha, ela vai encaminhar isso para a Receita dizendo que a pessoa realmente tem um laudo que impossibilita e que ela tem que ter o desconto de imposto de renda encerrado, inclusive com possibilidade de retroativo, dependendo de quando ele contraiu a doença, de quando ele começou a se agravar essa doença. Essas pessoas são submetidas a uma perícia, uma junta médica do órgão, que por sua vez deve se homologar o reconhecimento então daquela doença especificada em lei, que por sua vez gerará o direito a ele à isenção do imposto de renda. Isso. E entrando como o doutor colocou agora, com possibilidade inclusive de retroagir. Sim. O interessante é que a isenção do imposto de renda, o servidor ativo, ainda que tenha uma doença especificada em lei, se ele estiver em atividade, ele ainda não é contemplado com a isenção do imposto de renda. Isso. O servidor, o trabalhador, ele vai ter que aposentar por aquela doença especificada em lei. Vamos supor, a pessoa é motorista de ônibus, vamos dizer assim. E aí um dos olhos dele teve um problema e ficou cego de um dos olhos, por descolamento de retina, alguma coisa desse sentido. Ele vai aposentar do seu ofício por invalidez, se assim for declarado, né? E daí ele vai ter a isenção do imposto de renda a partir do momento que ele contraiu a doença. E um fato interessante é que, ainda que a pessoa aposente e não seja por invalidez, doutor Antônio, se ela adquirir uma doença especificada em lei pós-aposentadoria, ela vai ter o direito ao desconto do imposto de renda. Desde que tenha os autos comprobatórios, ela vai ter esse direito. Que interessante. E um outro fator interessante, outro ponto interessante também que se observa
e que poucos sabem é que, apesar de a doença, de existirem o seu rol taxativo ali das doenças especificadas em lei, ainda que a pessoa tenha uma doença grave, mas que não faça parte do rol taxativo das doenças especificadas em lei, ela terá direito, desde que ajuize uma ação. Isso, desde que ela ajuize a ação, e aí vai depender do judiciário, dos laudos médicos, da comprovação daquele mal que ela tem, que está impossibilitando ela de várias atividades na vida, né? E para que esse dinheiro sirva para poder ajudar em pagamento de médico, remédio, tratamento médico, no fim. O juiz aí vai, talvez, né, se tudo estiver correto dentro dos laudos, ele pode conceder a isenção do imposto de renda. Ok, excelente novidade, excelente informação que nós trazemos. Quero dizer a você que no final deste vídeo nós postaremos as doenças que são especificadas em lei, que você, espero que não tenha nenhuma dessas doenças, mas se as tiver, você também pode buscar esse direito, esse benefício da isenção do imposto de renda, ok? É isso aí. Um abraço. Tamo junto.